Aleluia. Bom dia, gente. Graças a Paz. Vocês estão bem? Que bênção, né? A gente está em mais uma escola dominical para poder aprender mais um pouco da palavra do Senhor. E eu creio que Deus vai aproveitar essa oportunidade de nos ensinar. Amém? Você crê nisso? Existe uma unção de ensino banhando a nossa vida nessa manhã, né? Porque estamos numa escola dominical e o Senhor deseja de fato que a gente cresça. A Bíblia fala que nós devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Ele. E uma das maneiras de conhecer o Senhor é através da sua palavra. Não é verdade? A palavra do Senhor, a palavra de Deus, a Bíblia, ela revela o próprio Deus para a minha vida e para a tua vida. Então, quantos desejam conhecer mais do Senhor? Amém? Você deseja? Então, nós precisamos de fato mergulhar na palavra. E essa manhã é uma manhã propícia para isso, para que Deus venha se revelar na minha vida e na sua vida através da sua palavra. Então, o meu conselho, né, já que Deus não quer desperdiçar essa oportunidade, não vamos também desperdiçar essa oportunidade. Também vamos aproveitar, vamos abrir o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para acrescentar na sua vida e na minha vida. Com certeza, Ele vai fazer isso, se assim a gente se colocar à disposição e aberto para receber. Então, como o Fabrício falou, né, a gente vai dar continuidade a esse assunto, né, esse estudo do livro de Romanos, e tem sido uma bênção. Eu já quero te motivar, se você não assistiu ou não esteve presente aqui domingo passado, né, e viu a ministração, né, de Lucas Dantas a respeito dos primeiros capítulos do livro de Romanos, eu quero te motivar você a fazer isso. Amém? Também não só hoje, mas também dar continuidade para os próximos domingos. Né? Às vezes a gente se empolga tanto, né, com uma série, né, e eu amo assistir filme, série, né, e às vezes a gente quer ir até o fim daquela série. Né? Quando você perde um capítulo, ou passa alguns dias sem assistir um episódio, você fica na expectativa, eita rapaz, eu tenho que terminar aquela série. E assim também a gente precisa ter, ou melhor, mais ainda, no que diz respeito à palavra do Senhor. Né? Então pega domingo passado o que foi ministrado, né? Porque vai encaixar bem naquilo que vai ser ministrado hoje, como também nos próximos domingos, né? Na continuidade desse livro tão poderoso e tão marcante. Né? Eu não vou estar aqui dando um resumo daquilo que Lucas falou, porque eu quero mesmo te motivar a você ouvir o que foi dito, né? E Lucas deu uma introdução bem interessante acerca do livro de Romanos, e eu te motivo a você ir lá mesmo e assistir. E a gente vai pegar da onde ele parou, né? Ele parou no capítulo 3, versículo 20, e a gente vai dar continuidade a partir do versículo 21. Então você já pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Romanos, no capítulo 3, e o versículo 21. Diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe, em todo o livro de Romanos você vai ouvir bastante, falando sobre justiça, falando sobre a lei. Porque de fato o livro de Romanos, a temática, o assunto principal do livro de Romanos é sobre a justiça de Deus. O que Deus fez na vida do homem, né? Tornou o homem justo perante Ele. E eu quero te motivar, se você ainda não fez o rema, a você fazer, né? Porque lá você vai ter uma matéria chamada Justiça de Deus, onde vai te esclarecer ainda mais daquilo que você está aprendendo nesses dias a respeito do livro de Romanos. Então a temática principal desse livro é falando mesmo sobre a justiça, o que Deus fez na vida do homem ou do ser humano. E a gente vai desmiuçar isso bastante dessa manhã, e eu vou até repetir algumas vezes, falando sobre justiça e sobre lei mesmo, porque de fato, meu irmão, a gente precisa compreender a obra redentora que Deus fez na vida do ser humano. E Paulo ele vem falando acerca disso nesse livro, né, de Romanos. Essa carta que foi escrita à igreja de Roma, ela foi escrita não somente para aquelas pessoas, mas para todos aqueles que haveriam de ser salvos, e nos alcança também toda a instrução. Lucas falou no domingo passado, né, que Deus, na verdade Paulo, usado pelo Senhor, ele nivela todo mundo numa mesma categoria. Ele fala sobre os judeus e os gregos, ou as pessoas que não tinham a palavra do Senhor. E Paulo ele vem nivelando todo mundo na mesma categoria perante o Senhor.
né? E aqui no versículo 23, Paulo diz, olha, todos pecaram e estão distantes da glória de Deus, estão destituídos, estão afastados da glória de Deus, estão longe da presença ou da glória do Senhor. Mas Deus, vendo isso, Ele não ficou de braço cruzado, Ele não decidiu fazer nada, não, pelo contrário, Ele preparou um plano, e esse plano se chama o plano da redenção. O que é o plano da redenção? É quando Deus comprou o homem da escravidão do pecado para trazer para esse lugar, onde o homem novamente poderia ter acesso a Ele, onde o homem poderia novamente estar diante dEle. E de fato, né, o que o Senhor fez, né, promovendo o homem numa categoria de justo. E o que é justiça? É você estar diante de Deus sem culpa ou sem condenação, né? Estar diante do Senhor sem culpa ou sem condenação, como se o pecado nunca estivesse existido sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então, pensando nisso, que justiça de Deus, que ser justo, é estar diante do Senhor sem culpa e sem condenação, e o texto está falando que todos pecaram, estão afastados, distantes, estão longe da glória do Senhor. E aí, o que é que se precisa fazer? Eu acho interessante porque Paulo ele vem falando sobre a justiça de Deus e sobre a lei. E ele diz que essa justiça do Senhor, a justiça de Deus que está em Cristo Jesus é para todos aqueles que creem. Agora, não somente mais para os judeus, mas sim para todos aqueles que creem. Porque na mentalidade do judeu, só o fato dele ser judeu já era garantia dele ser salvo, dele ser aceito diante do Senhor. Eu sei que existia rituais, a gente não vai entrar nesse assunto, mas existia rituais que era preciso ser feito para que de fato o judeu pudesse estar diante do Senhor, sem culpa, né? Aquela expiação que era feita, né? E esse ritual aprovava, pelo menos por um tempo bem curto, do homem entrar na presença do Senhor, de homem estar diante do Senhor. Mas na mentalidade do judeu, só o fato dele ser judeu já indicava que ele tinha salvação, ou que a salvação vinha por meio dele mesmo, né? E Paulo ele vem nivelar isso, ele diz, olha, a salvação agora não é só mais para os judeus, mas é todos quanto creem. Aleluia, e glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus que agora não se limita mais a um povo específico, né, como os judeus, mas pode alcançar a minha vida e a sua vida, que não somos judeus, mas recebemos esse dom, essa graça, essa dádiva do Senhor, que é de ser justificado, que é de ser justo perante o Senhor, amém? E a lei, então para que a finalidade da lei? A lei tinha uma finalidade. No Antigo Testamento a lei foi dada, né, por Deus através da vida de Moisés, com uma finalidade de mostrar ao homem o pecado, de mostrar ao homem que o homem era pecador. Isso não diz que antes da lei o homem não pecava, pelo contrário, a gente vai ver muitas coisas acontecendo, né, de pecado que havia na humanidade. O próprio Adão, né? A gente vai abordar isso mais um pouco mais na frente, mas o próprio Adão, ele deu início nessa fase do pecado na humanidade. Então a lei ela veio para mostrar para o homem que o homem pecava. E a lei dizia, não faça isso, não cometa isso, não adultere, não faça isso, não faça, não faça, não faça. A lei constantemente estava dizendo ao homem a não fazer. Mas a lei por si só, ela não capacitava o homem para não fazer aquilo que ela própria dizia para não fazer. Você está entendendo? A lei ela não tinha esse poder de capacitar o homem, de dar uma condição ao homem para o homem não pecar. Ela mostrava o defeito, ela mostrava o pecado para o homem. E glória a Deus que o Senhor, né, planejou ele teve essa ideia da redenção, de dar ao homem essa oportunidade de ter a capacidade de não fazer aquilo que a lei dizia para não fazer. Amém? Mas como alcanço, como eu adquiro essa justiça? Pela fé. Como o versículo 22 fala, é pela fé. Vamos dar continuidade ao versículo 24. Diz assim, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, justificado, nós fomos justificados gratuitamente. Ou seja, eu e você não pagamos nada para isso nos alcançar. Nós não fizemos nada para ser justificado. Nós simplesmente recebemos. Vimos no versículo anterior que é pela fé que recebe
a justificação, não é? E Paulo ele vem dizendo que nós não fizemos nada, foi gratuitamente. Eu queria que você abrisse comigo bem rapidinho lá em Gálatas, no capítulo 2, a gente vai voltar, mas eu queria ler esse versículo, porque Paulo também ele vem afirmar, né, aquilo que ele fala aqui em Romanos, capítulo 2, versículo 16 de Gálatas, diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne seria justificada. Então Paulo ele reafirma aquilo que ele vinha falando em Romanos, falando que nós não fizemos nada, foi feito gratuitamente, de fato nós não merecíamos isso. O que nós merecíamos era a morte, porque versículo 23 diz que todos estavam distantes, destituídos, foram destituídos da glória do Senhor, porque todos pecaram, e nós não fizemos nada para isso. E Paulo diz que pelas obras da lei ninguém, nenhuma alma seria salvo. Amém? Então eu torno a dizer isso para você, a lei ela mostrava para o homem que o homem era pecador, mas o Senhor, né, dentro da lei não dava a condição da gente não fazer aquilo, mas o Senhor planejou, né, enviar Jesus Cristo, para que por meio dele, por meio da nossa fé, por meio dessa graça que foi nos dado, a gente pudesse ter agora a capacitação para não mais pecar, para não mais fazer aquilo que a lei dizia para que a gente não fizesse. Amém? Então a justiça de Deus é você estar ou ter um comportamento que agrada ao Senhor. É você andar de uma forma que agrade ao Senhor, é você dar prazer ao Senhor, andar em justiça do Senhor, de Deus. Amém? Você está aprendendo alguma coisa nessa manhã? Versículo 25: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Pensa comigo um pouco, Deus ele planejou isso. Quantos sabem que Deus ele nos ama? Amém? A Bíblia fala que Deus ele prova o seu amor para conosco. Deus provou que nos ama, enviando Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Então Deus ele nos ama. Deus ele queria ou não nos salvar? Queria, mas só isso não era o suficiente. Porque se Deus fizesse isso, ele seria injusto. Por quê? Porque a Bíblia fala que todos pecaram, então precisava-se pagar uma dívida, precisava-se haver morte para que a gente pudesse ter acesso ao Senhor. E como eu falei, no Antigo Testamento havia essa expiação, aquela propiciação que era feita para que o homem tivesse esse acesso por um rápido e curto período, né? O homem tinha esse acesso e uma vez por ano entrava no Santo dos Santos, por conta de uma expiação que era aceita, um sacrifício que era aceito. Mas Deus ele planejou enviar o seu Filho para que essa expiação ela fosse feita de uma vez só. Amém? E uma vez que foi feito, não é preciso mais haver outro ato igual àquele para se pagar uma dívida que já foi paga. Amém? Ninguém paga uma dívida duas vezes. Amém? Pelo menos na sã consciência você não vai pagar uma dívida duas vezes. Você está devendo, você vai pagar uma vez só e já sabe que aquela dívida foi quitada, né? E essa dívida que a humanidade tinha foi quitada há mais de 2000 anos atrás, amém? Por Jesus Cristo. Jesus ele se entregou naquela cruz de uma vez por todas, não mais agora para cobrir os nossos pecados, mas para de fato nos dar a condição de estar diante do Pai, sem culpa, sem condenação, como se o pecado nunca estivesse existido sobre a minha vida e sobre a tua vida. E Paulo ele vem falando sobre isso, que a justiça é esse dom de Deus, essa graça do Senhor, favor de Deus imerecido. Nós não merecíamos, irmãos, foi uma livre iniciativa dele. Deus teve essa livre iniciativa. A iniciativa não partiu de mim nem de você, mas partiu dele, liberar
esse acesso. E precisava-se sim de um plano, precisava-se de um sacrifício, né? E esse plano foi o plano da redenção. E eu falei, né, e vou repetir, o significado da palavra redenção é comprados de volta para o reino de Deus, para nunca mais voltar à escravidão do diabo. Uma das definições da palavra redenção é essa: comprados de volta para o reino de Deus, para nunca mais voltar à escravidão do diabo. Isso aconteceu comigo e com você. Amém? Nós fomos comprados, e a Bíblia fala que foi um alto preço. Que alto preço foi esse? O sangue de Jesus Cristo. O sangue dele. E o texto fala, né, e aborda sobre isso: pelo precioso sangue de Jesus, né, demonstrado na justiça pela redenção dos nossos pecados antes cometidos. Os nossos pecados que antes foram cometidos, foi perdoado pelo sangue de Jesus. E esse sangue, meu irmão, foi suficiente. Foi suficiente para nos justificar e nos dar de fato acesso a Ele. Amém? Aleluia. E Paulo, nesse texto, ele vem trazendo, né, a questão da circuncisão e da incircuncisão. No capítulo 4, ele vai falar um pouco mais sobre isso. Eu queria que você lesse comigo. A partir do primeiro versículo 30, do capítulo 3. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes a lei é estabelecida. Paulo está dizendo aqui, então, se de fato nós fomos justificados pela graça, pela fé em Cristo, a gente vai anular a fé, a lei? Porque é através da fé em Cristo que a gente alcança a justificação. A gente vai anular a fé, a lei. Ele diz, não, de maneira nenhuma, a gente não vai anular a lei. Por quê? Porque a lei, ela é estabelecida, ela é afirmada. Por quê? Porque a lei apontava para esse plano da redenção. Como eu falei para você, a lei, ela veio para dizer ao homem, você não faça isso, não faça isso. Veio só para nos mostrar que a gente era incapaz de nós mesmos a viver essa vida diante do Senhor. Que o homem em si mesmo, ele não tem poder de andar dessa forma íntegra. Amém? Então a gente vai falar mais e se aprofundar nisso, né? Essa questão que a justificação, ela não vem por obra. E aqui no capítulo 4, ele vem dizendo, olha, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Segundo a carne? Lembra que ele está falando sobre justificação, amém? E ele diz, vamos dizer que Abraão alcançou pela carne? Versículo 2, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tende que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Paulo, ele cita aqui uma passagem lá de Gênesis, e eu queria que você fosse lá comigo agora, Gênesis capítulo 15. Abre, por favor, tua Bíblia. A gente vai ler a partir do versículo 1, quando Deus faz uma aliança com Abraão. Gênesis 15, versículo 1, diz assim, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Deus, que me hás de dar? Pois eu ando sem filhos, e o mordomo da minha casa, o Damasceno Eliezer, disse mais a Abraão, eis que não tens dado filho, e eis que um nascido na minha casa será o herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas saiu, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha para os céus, conta as estrelas, se as pode contar, assim, e disse-lhe, assim será a tua descendência. Versículo 6, creu ele no Senhor, e isso foi imputado por justiça, isso foi creditado para ele. Houve um crédito na vida de Abraão, né, que gerou ele ser justificado.
pelo fato de Abraão ter crido em Deus. Então você vê nesse texto que a gente acabou de ler, né, Deus traz uma palavra para Abraão. Abraão questiona Deus: mas Senhor, o que é que você vai me dar? Se o Damasceno Eliezer, que nasceu na minha casa, é esse que vai ser o meu herdeiro. E Deus disse para ele: não vai ser ele o teu herdeiro, mas sim uma semente que vai sair de você. Esse sim vai ser o teu herdeiro. Olha para as estrelas do céu, se você pode contar, assim vai ser a sua descendência. Aí o texto fala que Abraão creu em Deus, creu na palavra que Deus falou, e isso lhe foi imputado, isso foi creditado, isso foi como um sinal para ele, né, para que ele fosse justificado. Amém? Então a palavra que Deus falou para Abraão, e gerou fé no coração dele, e ele agarrou aquilo, né, e promoveu ele a ser justificado diante do Senhor. Então a justificação, ela não veio depois da lei. Na vida de Abraão a gente percebe isso. Agora volta, por favor, lá para Romanos. A gente vai continuar um pouco mais no texto. O versículo 4 diz assim: ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, não crê naquilo que justifica o ímpio. A sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujo pecado são cobertos. Bem-aventurado a quem o Senhor não imputa o pecado. Né? Paulo ele cita aqui duas figuras, né? Abraão e Davi. Faz referência ao Salmo 132, 32, versículo 1 e 2. Essa citação desse texto está lá em Salmo 32, versículo 1 e 2. Quando Davi proferiu essas palavras: bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, por que Paulo ele não fala de Moisés? Ele usa a figura de Abraão e usa a figura de Davi, mas não fala de Moisés, porque Moisés representa a lei. Amém? Moisés representa a lei que veio posteriormente, mas Abraão, né, e essa rápida citação da vida de Davi, né, fala de pessoas que alcançaram a justiça ou a justificação por meio da fé. Agora, queria por algo que a gente mereceu, uma forma de andar, né, que abriu a porta para que essa justiça nos alcançasse, mas sim foi algo gratuito. Alguém que trabalha, né, um trabalhador, ele passa um mês trabalhando numa empresa, né, em algum lugar, e no final do mês chega o pagamento dela. Aquele pagamento não é um favor que o patrão faz. Nem aquele dinheiro que é colocado na conta ou que é dado em mãos para aquele trabalhador não é um favor que o patrão fez para o funcionário, mas era uma dívida que ele tinha para com o funcionário, porque ele trabalhou o mês todo e aí ele precisava do pagamento em troca daquilo que ele fez, do serviço que foi prestado. Amém? Se o homem fosse justificado pela obra, isso tornaria Deus devedor a mim e a você. Se a gente fosse justificado mediante as obras, a gente precisava praticar algo para que Deus nos pagasse. O pagamento seria estar diante dele sem culpa, sem condenação. Mas o texto afirma e deixa isso bem claro: não é por obras, não é por meio das obras, porque para que a gente não venha se gloriar. E ele começa o capítulo 4 dizendo isso: Abraão tem do que se gloriar, se fosse por meio das obras. Então Abraão poderia se autogloriar. Sabe, e muitas das vezes, meu irmão, mesmo tendo a palavra que a gente tem recebido, né, no meio da palavra da fé, às vezes as pessoas se comportam como se fossem as suas obras que os tornasse santo ou aceito diante do Senhor. E eu não estou aqui falando a respeito contra isso, pelo contrário, a Bíblia fala que a gente foi salvo para as boas obras, mas não foi por meio das boas obras. Amém? E Paulo ele afirma isso.
E se eu e você saímos mais mastigados, eu sei que é algo que você que já fez o rema já ouviu e já ouviu bastante, mas isso é sempre bom a gente estar pensando acerca disso, fortalecendo essas convicções que a gente ouviu, né? E Paulo, aliás, o autor de Hebreus, ele fala que é segurança, né? Não, na verdade foi Paulo mesmo. É segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas, né? Ouvirmos as mesmas coisas é segurança para a minha vida e para a tua vida. Então, se você está ouvindo coisas que você já ouviu várias vezes, isso é segurança para você, amém? Então, Paulo vem falando sobre isso, né? Que o homem, ele não é justificado por meio das obras, e traz esse exemplo da vida de Abraão, que Abraão, ele foi justificado pela fé, por meio de crer em Deus, e isso foi imputado a ele como justiça. Versículo 9, vem pois esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Olha que interessante. Paulo está perguntando aqui, fazendo essa pergunta, né? Para nós. Essa justificação na vida de Abraão veio por meio da incircuncisão ou da circuncisão? Eu citei para você agora há pouco, lá em Gênesis, no capítulo 15, a gente leu, né, quando Deus faz essa aliança com Abraão, no capítulo 15. Só no capítulo 17 é que Deus apresenta para Abraão, ou dá a Abraão, a incumbência de circuncidar, né, faz esse pacto com Abraão. Você precisa, né, e todos da sua casa precisam se circuncidar. No capítulo 17, que houve essa ordenança da parte do Senhor para a vida de Abraão, né? Essa instrução que precisava circuncidar. Alguns estudiosos acreditam que do capítulo 15 ao 17, houve um tempo aí de 13 anos. Há quem diga que chegou aos 20 anos. Então perceba, Deus faz, né, e fala para Abraão, dá promessa, Abraão aceita, crê naquela palavra, e isso dá a Abraão a condição de ser justificado perante o Senhor. E nesse texto, no versículo 10, Paulo está dizendo, Abraão foi justificado por meio da circuncisão ou da incircuncisão? Não foi por causa da circuncisão, ou no tempo da circuncisão, porque no versículo 15 foi quando Deus fala para Abraão, ele crê, e isso foi a ele creditado como justiça. Versículo 11, e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça, da fé. Então a circuncisão, ela não era o veículo pelo qual o homem era justificado, mas era um selo, ou foi um selo na vida de Abraão. Porque ele foi justificado, veio a circuncisão. Quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquele que fé que teve nosso pai Abraão, que tivera da incircuncisão. Então ele fala que Abraão também era o pai, não só da circuncisão, mas também da incircuncisão. E glória a Deus por isso que alcançou a sua vida e a minha vida. Amém, gente? Versículo 17. Como pai, por muitas nações te constituí, Deus falando para Abraão, perante aquele o qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Então a Bíblia reafirma, né, que Abraão, ele creu naquilo que Deus tinha falado. Nesse capítulo você está vendo isso bastante, né? Abraão creu, isso que foi imputado a ele como justiça, não foi por causa de uma lei, a lei só veio 400 anos depois, através de Moisés, não foi por causa da circuncisão, a circuncisão foi um selo, foi uma marca que Deus deu a Abraão, porque ele tinha sido justificado, mediante a fé, mediante ele crer naquilo. E ainda assim acontece na minha vida e na sua vida. Por isso que a Bíblia fala que Abraão é o nosso pai da fé. Nos mostra, nos apresenta Abraão como o pai da fé. Porque é por meio da fé, gente. Amém? É por meio da fé que eu e você temos na obra redentora de Cristo.
no sacrifício que foi feito naquela cruz, por mim e por você, a morte de Jesus e a ressurreição, o sacrifício por completo, nos deu esse acesso, nos deu essa condição de estar diante do Senhor, sem culpa ou sem nenhuma condenação. Aleluia! Agora a gente vai para o capítulo 5. Glória a Deus por isso. Versículo 1 do capítulo 5. Tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai falar um pouco agora sobre os frutos, né, que nós temos acesso por meio dessa justificação. Um primeiro fruto aqui que é apresentado para nós é que nós temos paz com Deus. O resultado de nós sermos justificados, né, nos deu a condição de termos paz com Deus. Aleluia! O que isso representa? Não existe mais nada que possa impedir eu e você, ou que esteja no meio de mim para com Deus, de você para com Deus. Não tem mais nada, gente. Aleluia! Nós temos paz com Deus, nós temos acesso ao Senhor. Sobre a minha vida e sobre a sua vida, ela não vem mais, ou não vem mais a ira do Senhor. Aleluia! Não sei se você entendeu, mas eu quero reforçar isso para você. A ira do Senhor não vai alcançar mais a sua vida e a minha vida, porque nós fomos justificados. Aleluia! Deus nos justificou e o fato de ser justificado nos deu agora a condição de termos paz com Ele. Não existe mais uma consequência que vai recair sobre a minha vida e sobre a tua vida. A ira do Senhor não vai nos alcançar, porque a ira do Senhor ela vem sobre o pecado. E sobre a minha vida e sobre a tua vida, esse assunto foi resolvido de uma vez por todas. Amém? Nós fomos livres, libertos do pecado. Os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Amém? No próximo domingo a gente vai aqui estudar um pouco sobre o capítulo 6, e Paulo ele veio falar no capítulo 6, né? O que é que a gente vai dizer? Diante de tudo isso aí, a gente vai permanecer no pecado para que há uma graça maior? E ele não, de maneira nenhuma, né? E aí fica para as próximas aulas esse assunto, mas eu só queria trazer isso para você. Não é o fato da gente ter paz com Deus que a gente vai viver de todo jeito agora, fazer o que bem entender, o que a nossa mente, agora eu posso viver da forma como eu quiser, né? Porque afinal de contas eu sou justificado, Deus já me justificou, é por meio da fé, eu entendi, beleza, agora vamos viver uma vida de todo jeito. Não é isso que a gente está estudando, amém? Quero trazer esse equilíbrio aqui nessa manhã, porque você e eu não podemos entender a coisa além daquilo que realmente é. O Senhor não nos salvou por meio das obras, mas, no entanto, uma vez salvo, a gente precisa mostrar, né, essa salvação, praticando essa vida de justiça, andar de uma forma digna diante do Senhor, agradando a Ele em tudo e frutificando para toda boa obra. Isso é viver diante do Senhor justificado. Amém? Praticar justiça. O que é praticar justiça, gente? É você dar ao outro o que lhe é de direito. Às vezes a gente está querendo praticar justiça procurando os nossos próprios direitos, as nossas próprias vontades, satisfazer o nosso próprio querer. Mas isso não é andar em justiça, ou não é ser justo, é você dar ao outro o que é de direito a ele. Amém? Praticar justiça é isso. E Deus ele nos chama de fato a viver dessa forma, não é? O próprio Jesus foi esse modelo, esse padrão. Ele viveu essa vida aqui íntegra na terra, para nos dar exemplo, para nos dar condição. Então, voltando para os resultados, né, para os frutos que nós temos hoje por conta dessa vida justificada diante do Senhor. Primeiro a gente viu aqui sobre paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça. Olha, nós temos acesso à graça do Senhor, que é graça, favor e merecido. Nós temos acesso à graça, mais um resultado, mais um fruto, mais um benefício que eu e você temos na nossa vida. Por ser justificado, nós temos acesso a essa graça. E ele fala,
na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Existe uma esperança, meu irmão, que há no meu coração e no seu coração, que é da glória do Senhor. Ei, nós temos esse benefício também, de ter essa esperança de um dia, né, essa glória do Senhor que há de se revelar na vinda de Cristo. Ele está falando sobre isso, né? Nós temos essa esperança no nosso coração. Mais um benefício. Versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, experiência, a experiência, esperança, e a esperança ela não traz confusão. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, aleluia. Mais outro benefício para nós, né? O Espírito Santo foi nos dado, o amor de Deus foi derramado no nosso coração, né? Mais benefício de sermos justificados perante o Senhor. Lembrando e reforçando mais uma vez, não vem de nós, não é por obras, né? E Deus mostra isso bem claro para nós. A gente parou no versículo 6, 7, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. A gente vai para o versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, a partir de agora, Paulo ele vai apresentar duas figuras, né? Cristo e Adão. Por meio de um homem, a gente entende que de fato Paulo está falando aqui de Adão. Por meio de um homem, o pecado entrou no homem e o pecado trouxe a morte. Entenda, um homem, o pecado gerou a morte. Aleluia. Assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Então, por conta do pecado gerou a morte. Então lembra, um homem abriu a porta para o pecado trouxe a morte para a vida do homem, e aí fala de todo tipo de morte, né? Morte física, morte espiritual, ok? Então, por meio do pecado que o homem deu, ou cometeu, abriu a porta para a morte, e alcançou toda a humanidade, porque a Bíblia fala que todos pecaram. Versículo 3, porque esta é a lei, estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Então a lei veio para mostrar ao homem o pecado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então Paulo ele apresenta bem esses dois personagens, e fala que Adão era a figura daquele que havia de vir, né? Mostrando tanto o que Adão fez como o que Jesus fez. Adão ele gerou a humanidade. O que é que Cristo veio fazer na terra? Também veio gerar uma nova humanidade na terra. Então, existem semelhanças, como também existem coisas diferentes que foram feitas por cada um deles. E Paulo ele vem aqui listando e apresentando algumas delas. Versículo 14, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se a ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então Paulo ele fala, né, e apresenta mais uma vez essa questão, né? A morte veio por meio de Adão, por causa de um pecado cometido. Jesus, ele trouxe a abundância da graça. Essa palavra abundância quer dizer provisão para tudo. Então,
essa abundância da graça que foi feita, né, por meio de um só homem, Jesus Cristo, ela foi suficiente. Ela é suficiente para qualquer tipo de pecado. Aleluia. Pensa num pecado grave, assim, na sua mente, que você diz, meu Deus do céu, que coisa pesada. Pronto, a graça do Senhor, ela foi abundante. A provisão foi mais do que suficiente para isso. Para perdoar pecadinho e pecadão, se assim a gente pudesse distinguir, né? Mas ela foi suficiente, a abundância da graça, ela é suficiente, essa provisão, ela foi suficiente para perdoar qualquer tipo de pecado, por causa de um ato de justiça, praticado também por um homem só, e o texto revela que homem foi esse, Jesus Cristo. Então não foi Rodrigo que praticou esse ato, e glória a Deus por isso. Porque, torno a dizer para você, nenhum de nós teríamos essa condição. Esse ato de justiça, de ser praticado, precisava-se ser um cordeiro, sem culpa, sem condenação, sem mancha. Quer saber mais sobre isso? Faça o rema. Amém, gente? Então, precisava-se sim de uma pessoa sem pecado, né, que praticasse ou que tivesse esse ato de justiça. Versículo 16: e não foi assim o dom pela ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por meio desse, muito mais os que receberam a abundância da graça. Aleluia, essa palavra abundância, eu amo, meu irmão. A abundância da graça quer dizer muito mais além daquilo que eu e você precisávamos. Deus, ele deu a abundância da graça e o dom da justiça. Fala que nós iremos reinar em vida por meio de um só Jesus Cristo. Eu queria abrir um rápido parênteses aqui sobre essa palavra, reinarão em vida. Às vezes as pessoas pensam que reinar em vida está sendo falado aqui sobre acumular riquezas. Então eu vou reinar em vida, eu vou acumular riqueza, eu vou ter... Mas lembra que o contexto não está falando nada sobre isso. Eu não estou aqui dizendo que isso não pode estar incluído. Amém? Mas o que de fato vem sendo abordado aqui, reinar em vida, não é você ter acúmulos de riqueza, você ter uma vida agradável no que diz respeito à sua vida social, econômica. Não é isso que o texto está falando. Você reinar em vida fala sobre governo, também você ter autoridade, aquele mesmo princípio pelo qual Deus criou o homem, ou o propósito, para que o homem tivesse domínio. Aleluia. Então o texto está falando, se por meio da ofensa de um, a morte reinou, e esse plano que Deus tinha, que o homem governasse, que o homem reinasse, foi tirado dele, agora um ato de justiça praticado por meio de um homem só, trouxe a abundância da graça, trouxe uma provisão além daquilo que eu e você precisávamos. Para quê? Para que a gente pudesse ter aquele governo novamente estabelecido, tivesse condição agora de poder reinar em vida. E às vezes as pessoas pensam, vai ser só na glória. Não, meu irmão, é em vida mesmo, é agora. Existe uma vida para a gente viver nessa terra, e é uma vida em abundância, né? E eu falo para você e reforço isso, né? Também está incluso, se encaixa nesse pacote também, mas de você ser suprido em todas as áreas. Mas o que Deus está falando aqui é sobre essa questão de domínio, de governo, de você e eu novamente termos essa condição já planejada pelo Senhor desde o início. Versículo 18, vamos caminhar para a gente fechar. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato só de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela obediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. De muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça.
Aleluia, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Agora, nós temos a condição, a capacidade de fazer tudo aquilo que a lei dizia para não fazer. Não adultere, não roube, não mate. Essa condição para não fazer está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Porque a graça, o favor do Senhor nos alcançou. Essa abundância da graça foi suficiente. E ele fala sobre esse ato de justiça que foi feito pelo Senhor. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então quero estar fechando aqui aquilo que a gente falou nessa manhã. Nós ouvimos sobre a justificação do Senhor, não é que Deus nos justificou não por obras, não é, mostrando o exemplo de Abraão, que Abraão ele foi justificado antes da lei. A lei ela veio posteriormente, né? Então Abraão ele foi justificado porque creu na palavra do Senhor. E assim também na minha vida e na sua vida, nós não fomos justificados porque nós fizemos algo para merecer isso. Pelo contrário, o que nós merecíamos era estar destituído da glória do Senhor, afastado, distante, por causa do pecado. O pecado fazia essa separação de mim e de você para com Deus. Mas esse ato de justiça praticado por Jesus nos deu esse acesso a ter essa condição de sermos justos. Glória a Deus por isso. Só reforçando essa questão, eu sei que você já ouviu também, você que já fez o rema sobre você ser justo. E eu sei que tem pessoas que acreditam, né, que nós não somos justos. Nós somos uns pecadores redimidos. Mas eu quero te lembrar, meu irmão, que a realidade que o Senhor apresenta nesse texto não é essa. Que você é um pecador redimido. Porque o pecado foi tirado da minha vida e da sua vida. E lembra que esse sacrifício ele foi suficiente. Não veio para cobrir mais um pecado, mas veio para apagar. A Bíblia fala que o precioso sangue de Jesus Cristo nos purifica. Que é isso? Nos limpa de todo o pecado, gente. Então o Senhor nos condicionou, fez com que eu e você nos tornássemos justos perante Ele. O que é justo é estar diante dele sem culpa, sem condenação. Então nós somos justos. Nós somos justos. E reforço mais uma vez, não pelo aquilo que a gente faz, mas pelo que foi feito. Aleluia. Amém? Então diga comigo, eu sou justiça de Deus. Aleluia. Você pode ficar de pé, eu queria orar. Creio que você foi acrescentado, né? E quero só reforçar, dar continuidade, gente, a esse ensino, esse estudo que está sendo dado no domingo pela manhã. Próximo domingo a gente vai estudar um pouco mais. E eu sei que você também vai ser grandemente abençoado. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã gloriosa e preciosa de aprender, de estudar mais, de ouvir a Tua palavra. Obrigado pelo aquilo que você ministrou ao nosso coração. Nós acolhemos com mansidão essa palavra. Obrigado pelo sacrifício de Jesus que foi suficiente, que nos purificou de todo o pecado e nos deu essa condição, Senhor, de estar diante de você, sem culpa, sem condenação. Pai, como se o pecado nunca tivesse existido, de ter um comportamento que te agrada, Senhor, de andar em justiça nessa terra. Obrigado por você nos ter feito a tua justiça, e nós decidimos mais uma vez, Pai, praticar essa justiça, levando também outros a ter esse acesso, ao qual o Senhor nos deu essa condição, Senhor. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo, fazendo com que essa palavra venha produzir resultado, mais e mais a cada dia. Nós acolhemos com mansidão, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Obrigado, gente. Você pode sentar, Fabrício.